Estamos de volta com o grande debate. A gente estava falando no bloco anterior sobre a dificuldade de alguns estados implantarem defensorias públicas, por vários motivos, na verdade, André. Por exemplo, Santa Catarina cismava que não queria defensoria pública lá. Agora foi obrigado pelo Supremo a criar a defensoria. Como é que está esse caso lá? Exatamente. Santa Catarina era um caso realmente muito excepcional, embora a Constituição Federal de 1988 determine a todos os estados que instalem adequadamente a defensoria pública, até outro dia, Santa Catarina não tinha e defendia que não tinha que ter defensoria pública, né? Foi necessária uma ampla mobilização da sociedade, uma mobilização tão grande, veja você, que eles conseguiram apresentar um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 50 mil assinaturas exigindo a criação da defensoria pública, mas ainda assim não foi suficiente. Foi necessário, por fim, que uma ação da nossa associação no Supremo Tribunal Federal fosse apreciada e os 11 ministros condenassem o Estado de Santa Catarina a criar, no prazo de 1 ano, a Defensoria Pública. E em razão dessa condenação, que foi de março desse ano, obrigado, Antônio, de março desse ano, agora, no mês passado, finalmente Santa Catarina criou a Defensoria Pública. Nós fomos, inclusive, bastante duros na questão do processo de criação, criou com 60 cargos, o que nós temos absoluta convicção, é insuficiente, é muito pouco para o Estado de Santa Catarina, mas seguimos nesse nosso processo de lutar pela ampliação agora dos cargos de defensor de Santa Catarina. No caso do Ceará, qual é a avaliação que você faz do caso do Ceará? O Estado do Ceará também ainda não tem o número adequado de defensores públicos. O Estado do Ceará não consegue atender a todas as comarcas do Estado, que é o elementar, que é o essencial. Porque, como o Antônio estava dizendo, se na média nacional os defensores públicos estão presentes em 42% das comarcas, é claro, comarcas poderíamos dizer cidades, né? Quase a mesma coisa, divisão judiciária. Mas é claro que nós sabemos que nós estamos nas principais, nas maiores, nas capitais, nas maiores cidades. Mas, de qualquer maneira, há um número muito grande de cidades do interior, e como acontece em todo o Brasil, acontece aqui no estado do Ceará muito fortemente, um número muito grande de cidades do interior que tem índices de desenvolvimento humano baixo, que concentra uma população de baixa renda, que, portanto, precisa muito do serviço da Defensoria Pública e não tem esse serviço. Agora, veja só que incoerência. O serviço da justiça, de maneira precária, está lá. Tem um juiz, tem um promotor, mas não tem quem faz a defesa do cidadão carente. Os defensores públicos do Ceará decretaram, na sexta-feira, uma greve a partir da quarta-feira. Não sei por que não veio ninguém aqui do Ceará para o programa, acho que eles não queriam misturar a greve com o encontro que vocês vão fazer na quarta-feira, mas eles basicamente reivindicam o quê? Os defensores públicos do Olha, Ceará. O conjunto de reivindicações é uma pauta antiga. Não é uma greve nacional, é uma greve só do Ceará. Não, uma greve só do Ceará. E que tem uma reivindicação antiga que é relativa à estruturação e à adequação constitucional, inclusive na questão remuneratória. Então é uma reivindicação antiga dos defensores. E o preenchimento dos cargos, que há vários cargos vagos, né, de defensores, a realização de concurso e a nomeação. Já está na pauta também. Há algumas pessoas, alguns especialistas, alguns advogados, enfim, que defendem a ideia de se criar uma espécie de residência, como existe na medicina, para bacharéis em direito que saíssem da faculdade, ficariam 2 anos prestando serviço para a defensoria. Vocês acham que isso é uma ideia legal? Vocês defenderiam essa ideia? Acho que o que nos preocupa... Não são muito entusiasmados com essa ideia, não, que mesmo depois de tantos anos de vigência da Constituição, que determina os moldes da Defensoria, sempre surgem ideias de algum improviso para atendimento das pessoas carentes, né? Então, para prestar o concurso para a Defensoria, há que se comprovar um tempo de efetivo exercício, porque é importante que a pessoa realmente saiba dar efetividade àqueles direitos, tenha uma prática comprovada, né? Por que poderiam... Rui, importante destacar uma coisa, a Defensoria Pública trabalha muito fortemente, e o Ceará é um exemplo excelente disso. A Defensoria Pública trabalha muito fortemente com as faculdades de Direito.
né? Então, os estudantes da Faculdade de Direito, eles colaborarem com a Defensoria Pública. Você sabe que os estudantes de Direito, eles têm a obrigação de fazer o estágio jurídico, né? Então, tem 2 anos que eles precisam aprender na prática o que eles estão vendo nos bancos da faculdade. Então, há essa ligação. Eles têm a necessidade de fazer isso e são supervisionados por defensores públicos, os defensores públicos que estão atuando, mas eles colaboram com o trabalho dos defensores públicos, mas fortemente os defensores públicos ali atuando. A Defensoria Pública do Ceará já de muitos anos tem essa parceria com as universidades, com as faculdades de Direito aqui. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você querer substituir o trabalho do defensor público, né, pelo estagiário ou por alguém que esteja recém-formado. Quando alguém apresenta uma ideia dessa natureza, é bom pensar que normalmente apresenta essa ideia já imaginando que quem vai ser atendido não vai ser ele, mas vão ser outras pessoas. Então nós sempre colocamos a questão dessa maneira. Você que está propondo, gostaria se você tiver um problema, você falou um problema contra o Estado, se você precisa de um leito hospitalar, como falou a Adriana, ou se você está sendo defendido numa questão criminal, que seja uma ação de indenização de grande complexidade, você tem esse interesse, você gostaria de ser defendido por um estagiário, ou por um recém-formado, ou por um profissional admitido em concurso público. Não, eu quero ser atendido para quem sabe fazer sutura bem direitinho. Exatamente isso. Então é muito legal dizer, olha, vamos deixar para a pessoa carente que ela seja atendida por um iniciante e depois, quando ela tiver ok, ela vai para um grande escritório. Ô, Silvia, vocês lá no Uruguai têm os mesmos problemas que os defensores têm no Brasil, ou você considera que lá vocês estão mais bem estruturados? No estamos mejor estructurados, pero te voy a responder, pero antes quiero hacer un comentario respecto de lo que estaba hablando Andrés. Me parece, pido perdón porque yo no soy brasileña y voy a opinar algo respecto de ustedes, de los brasileños, pero me parece que esa propuesta de que los estudiantes, los abogados recién recibidos vayan a la Defensoría, también es desvalorizar a las personas que están siendo atendidas por la Defensoría. Lo que dijeron André y Adriana es correctísimo, pero además me parece que es una desvalorización del potencial asistido de la Defensoría, de la persona carente, de la persona vulnerable, de quien no tiene los recursos para pagar un abogado. Entonces creo que también hay que ver, analizarlo desde ese punto de vista también antes de decidir. Nosotros en la Defensoría en Uruguay sí tenemos un montón de problemas, también no estamos equiparados a los jueces salarialmente. El doctor André explicaba que en un proceso, en cualquier juicio, juez, fiscal y defensa tienen juiz, promotor y defensor. Perfecto. Tienen que tener la misma jerarquía porque los tres están haciendo justicia. Si uno no puede actuar sin la presencia del otro. No funciona el sistema de justicia se não existem as 3 pessoas trabalhando conjuntamente. Silvia, eu queria tocar no outro assunto com você, que é o seguinte: nos países em que houve punição aos torturadores, nossos países, em geral os países do Cone Sul, passaram pela mesma experiência de ditaduras militares muito violentas. Nos países em que houve punição a esses torturadores, sinalizando que a sociedade não permite esse tipo de comportamento, ao contrário do que aconteceu no Brasil, os índices de violência na sociedade, inclusive a violência do Estado e também a violência dentro da própria sociedade, foram muito reduzidos. Você acha que essa é uma ferida que o Brasil ainda não soube tratar, como a Argentina está sabendo tratar, como o próprio Uruguai está sabendo tratar, fazendo com que os ditadores paguem pelo que fizeram? Eu sou abogada e sou persona de derecho e de respeto a los derechos humanos. Me parece que todas las personas tienen que pagar por lo que hicieron y me arriesgo a dar esta respuesta que también me agradezco que me la haga, pero a su vez me parece que es una intromisión, pero yo creo que cada persona tiene que pagar por lo que hizo. Esa es mi forma de pensar. Vocês acham que de alguma forma a Comissão da Verdade vem reparar essa lacuna que fica na nossa vida política institucional? A Comissão da Verdade, ela talvez consiga, que a dúvida está em relação a isso, por conta da sua estrutura e do seu
mandato, talvez consiga reparar uma parte dessa injustiça, que é o esclarecimento dos fatos, que é o mínimo do mínimo, né, que as famílias tenham o direito, e a população e a sociedade brasileira tem o direito de saber o que aconteceu naquela época, o que aconteceu com cada pessoa que foi desaparecida ou foi morta pela ditadura. Mas ela não avança em algo que já é pacífico em outros países e na própria Corte Interamericana, de que os violadores de direitos humanos têm que ser punidos. Nós começamos o programa falando de acesso à justiça, que é um direito humano fundamental, e às vezes nós não entendemos que esse acesso à justiça é um direito das vítimas. Então, as vítimas têm que ter, e isso a Corte decide inúmeras vezes, as vítimas de violações ou os familiares das vítimas, né, eles têm que ter um recurso, ter um acesso à justiça criminal, no caso, a uma polícia que investigue os fatos, que as pessoas sejam identificadas, os responsáveis sejam processados com todas as garantias também de um processo legal, né, e os culpados sejam punidos. Não havendo isso, está violando-se novamente os direitos humanos das famílias. As defensorias públicas têm sido procuradas por parentes de pessoas que sofreram com a ditadura? Existe algum caso, não? Olha, não de grande expressão, mas nós acabamos, como você falou, vivenciando as consequências disso, ou seja, se não há realmente punição, se você funcionários de punição, do aparelho estatal são os responsáveis por violações aos direitos humanos e não são punidos, e esse exemplo fica, né, como a pesquisa que você falou, acaba que repercute, por exemplo, nos altos índices de violência que nós temos no nosso país, que nós acabamos trabalhando. Em que casos vocês acreditam que a população ainda é mais desassistida com relação à defensoria? Essa pergunta é difícil. É difícil? De cortar a própria carne? Não é de cortar a própria carne. O número de defensores é muito reduzido, né? Portanto, o cobertor é curto para aquecer o corpo inteiro da população que necessita da defensoria. Então, acho que tem áreas que são mais sensíveis, né? A questão dos jovens, adolescentes, me parece que a prioridade está na Constituição. Nós precisamos dar mais atenção à questão do juizado da infância e juventude, a questão das prisões. As prisões no Brasil são muito precárias, então requerem uma atenção muito grande dos defensores. Os defensores estão presentes onde tem defensoria, atendimentos semanais. Mas a área de saúde, pelo menos no Rio Grande do Sul, é a maior demanda. É a maior demanda, né? Eu já ouvi uma vez uma pessoa fazendo um comentário dizendo o seguinte, que a Defensoria Pública existe para aumentar o acesso à justiça, mas o que a justiça menos precisa é de aumento da demanda, porque já está atolada de processos. Não é um paradoxo isso? É uma provocação que eu estou fazendo. Não, mas é uma questão excelente. Tem duas maneiras da gente enfrentá-la. Uma é dizer o seguinte: bem, tudo bem, a Defensoria Pública a Justiça está atolada de processos, mas vamos verificar que processos é esse, porque se nós temos uma justiça que é só para a elite, e a elite ocupa toda a justiça, e aí depois diz, não, agora não cabem vocês, pobres, isso está errado. Né? E nós temos muitos problemas, por exemplo, nós vamos pegar grandes empresas em matéria de consumo, que a Adriana conhece muito bem, foi inclusive diretora do PROCON em Porto Alegre. Em matéria de consumo nós temos grandes empresas, podemos falar bancos, telefonia, planos de saúde, que são contumazes frequentadoras da justiça, porque, sabendo que estão descumprindo a lei e as decisões dos tribunais superiores, preferem manter o descumprimento do que respeitar os direitos dos consumidores. Então nós temos uma série de aspectos para discutir por que a justiça está tão atolada e por que agora não tem espaço para as pessoas carentes terem acesso. Isso é uma coisa. Essa é uma boa colocação. Outra coisa, então vamos limpar aqui o terreno, que agora fechou a porta para eles. Né? Então não é assim. Agora, outra coisa é verdade, é o seguinte, nós, de modo nenhum, os defensores públicos defendem que a solução para litígios, para conflitos de interesse, se resolve apenas na justiça, de jeito nenhum. Em alguns casos, inclusive, nós temos absoluta clareza
de que levar um problema para a justiça não só não vai resolver, como vai agravar ainda aquele caso. Por quê? Porque nem sempre a decisão vem rápido. Aliás, na maioria das vezes, demora para vir. E um problema que leve muito tempo para resolver, ele acaba se multiplicando. Por isso, os defensores públicos, por atribuição nossa, está na lei orgânica da Defensoria Pública, eles devem atuar prioritariamente, estou reproduzindo o texto da lei, na busca de soluções extrajudiciais para os problemas. Essa palavra pode ser um pouco difícil, mas não é não. O que é extrajudicial? É que não seja na justiça. Solucionar um problema sem entrar com uma ação judicial. E como é que você resolve um problema sem entrar com uma ação judicial? Através de conciliação, de mediação, de educação em direitos, ou seja, basta a pessoa conhecer os seus direitos, que ela própria vai saber defendê-los, reivindicá-los. Então há uma série de outros mecanismos para você resolver sem entrar na justiça. E a gente está aprofundando o trabalho com esses mecanismos. Esses mutirões que as defensorias públicas têm feito em vários estados têm minimizado o problema carcerário desses processos aí que se avolumam nas prateleiras, gente que já podia estar solta com progressão de pena, que não sai da cadeia, não sai. Tem ajudado esses mutirões? Sim. Os mutirões, eles são necessários porque acabam fazendo esse filtro e sanando muitas injustiças, muitos erros, penas vencidas ou pessoas que têm direito a benefícios de progressão da pena e ainda não tiveram. Mas o atendimento correto e efetivo à pessoa presa não pode depender de mutirão. Mutirão é uma coisa excepcional, emergencial. Você tem que ter um atendimento permanente, constante, como a Adriana disse, onde tem defensoria pública, os estados que têm o maior número de defensores conseguem prestar um atendimento semanal nas prisões, e aí o processo de cada pessoa presa ele é revisto periodicamente para não se deixar acumular e você precisar fazer um mutirão. Os mutirões têm uma função também muito interessante, que é chamar a atenção do problema, né? Que é feito, pelo menos 2 vezes por ano. Você chama a atenção, faz um escândalo, os jornais todos vão lá, né? Para chamar a atenção, né? Vamos fazer um intervalo, a gente vai para o intervalo. Voltamos já.